E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção da aula número 10 sobre o iluminista Immanuel Kant. E vamos lá, começando com o primeiro exercício aqui, dos exercícios obrigatórios. A autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei. Bem, essa frase, para mim, na primeira vez que eu olhei ela parecia bastante confusa, mas ela quer dizer o seguinte, que a autonomia da vontade, essa propriedade, faz com que a vontade seja a lei dela mesma. Esse sua aqui se refere à vontade. Bem, muito bem, independentemente da natureza dos objetos do querer. O princípio da autonomia é, portanto, não escolher, senão de modo que as máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal. Ele está descrevendo aqui o que para Kant é o imperativo categórico. Vamos lá, vamos dissecar o que está escrito aqui. O princípio da autonomia é não escolher senão, de modo que as máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente como lei universal, ou seja, que todas as suas ações sejam cabíveis a todos, sejam passíveis de serem universalizadas. O que significa que o que se aplica a mim, a ação que pode se aplicar a mim, pode se aplicar ao meu vizinho, pode se aplicar à minha família, pode se aplicar a todos, se tornando então uma lei universal. Esse é o imperativo categórico. Então, de acordo com a doutrina ética de Kant, o imperativo categórico não se relaciona com a matéria da ação e com o que deve resultar dela. Tá certo. O imperativo categórico ele não se importa com que ação você está fazendo ou o que essa ação vai resultar, desde que ela seja universalmente aplicável e tenha como princípio a vontade, tenha como princípio as leis morais. Então lá, mas como a forma e o princípio de que ela mesma deriva. Exatamente. Ele não se preocupa com a ação, ou o fim dessa ação, mas se preocupa com a forma e de onde ele vem, de onde ele se deriva. Logo, a letra A já é a nossa resposta. Tá? Mas vamos ver as outras opções. O imperativo categórico é um cânone que nos leva a agir por inclinação. Vale dizer, tendo por objetivo a satisfação das paixões subjetivas. Essa frasezinha aqui já derruba essa opção. Porque o que acontece? Se você satisfaz as suas opções, suas paixões subjetivas, você não consegue universalizar o que você está fazendo. Não é uma atitude que nasce da sua vontade e da sua boa vontade, né? Próximo. A inclinação é a independência da faculdade de aptidão das sensações, que representa aspectos objetivos baseados em um julgamento universal, também não é. E a boa vontade deve ser utilizada para satisfazer os desejos pessoais do homem. É meio contraditório, né? Você dizer que a boa vontade ela é feita para satisfazer desejos pessoais, ainda mais quando você fala em Kant, em que o objetivo é universalizar a ação com base na lei moral. Logo, letra A é a resposta. Número 2, da UniOeste de 2012. Já que desde os tempos mais antigos da filosofia, os estudiosos da razão pura conceberam, além dos seres sensíveis ou fenômenos, que constituem o mundo dos sentidos, seres inteligíveis particulares, que constituem um mundo inteligível, e, visto que confundiam o que era de desculpar uma época ainda inculta, fenômeno e aparência, atribuíram realidade unicamente aos seres inteligíveis. O que ele está falando aqui? Kant fala aqui daquela relação entre mundo sensível e mundo das ideias que aparece na filosofia clássica, né? Em que o mundo das ideias é o mundo real e o mundo sensível é o mundo simplesmente de aparências. Vamos lá. De fato, se como convém considerarmos os objetos dos sentidos como simples fenômenos, admitimos assim que lhe está subjacente uma coisa em si. Então, se a gente considerar o fenômeno e que a esse fenômeno há uma coisa ligada a ele ou que gera ele, embora não saibamos como ela é constituída, então, mesmo que a gente não saiba do que é feita essa coisa que gera esse fenômeno, isto é, a maneira como nossos sentidos são afetados por esse algo desconhecido. Então, ele está falando aqui sobre essa divisão entre o mundo das ideias e mundo sensível,
e ele tá desconstruindo isso e discordando disso. Vamos lá. Sobre a teoria do conhecimento kantiana, conforme o texto acima, segue as seguintes afirmativas. Afirmativa número 1. Desde sempre, os filósofos atribuíram realidade tanto aos seres sensíveis quanto aos seres inteligíveis. Bom, o primeiro aspecto dessa pergunta é que tem aquela velha pegadinha que todo mundo conhece de vestibular, que são as generalizações. Desde sempre, é uma generalização. A gente não pode confiar muito nessas opções que são muito gerais, né? Então vamos lá, os filósofos atribuíram realidade tanto aos seres sensíveis quanto aos seres inteligíveis. Voltando ao texto, a gente pode ver que aqui ele fala, atribuíram realidade unicamente, então a Kant falando dos clássicos, então unicamente aos seres inteligíveis, falando que os clássicos eles só atribuíram realidade aos seres inteligíveis. Eles não atribuíram realidade aos dois, sensíveis e inteligíveis, só aos inteligíveis. Então isso aqui não pode ser uma opção correta. Número 2. Podemos conhecer, em relação às coisas em si mesmas, apenas seu fenômeno, ou seja, a maneira como elas afetam nossos sentidos. Essa aqui já é verdadeira. O que Kant fala no texto é que nós conseguimos apreender o mundo, ou seja, conhecer o mundo apenas sobre os nossos sentidos. Nós não sabemos, não conhecemos os objetos em si, mas os fenômenos que eles causam em nós. Logo, essa aqui está certa. Número 3. Porque podemos conhecer apenas seus fenômenos, as coisas em si mesmas não têm realidade. Não, ele não fala que as coisas em si mesmas não têm realidade. Ele fala que a gente não conhece, que é algo desconhecido, mas não fala que elas não têm realidade, né? Logo, a 3 está errada também. Número 4. Os filósofos anteriores a Kant não diferenciavam o fenômeno da aparência e, assim, consideravam que o fenômeno não era real. Ele fala sobre isso aqui. Aqui em cima ele diz: além de seres sensíveis, não constitui um mundo de sentidos, seres inteligíveis e particulares que constituem um mundo inteligível. E se ele acreditava, como a gente viu ali, que eles atribuíam a realidade unicamente aos seres inteligíveis, logo os seres sensíveis ou fenômenos, logo confundindo as duas ideias, não existem. Aqui então, essa resposta está certa, considerando que ela fala que Kant diz que os filósofos clássicos não sabiam a diferença entre fenômeno e aparência, assim consideravam que o fenômeno não era real. Tá certo. E 5. As intuições puras de sensibilidade e os conceitos puros de entendimento existem apenas em objetos de uma experiência possível. Sem as primeiras, os segundos não têm significação. Muito bem, porque sem as intuições puras e conceitos puros que o Kant ele legava à razão, ela criava, nascia da razão, essa intuição pura esse entendimento puro, esses conceitos puros, a experiência empírica, ela se torna sem significação, não tem significado. Para Kant, a razão é muito importante. A gente vai vendo umas perguntas mais para frente, em que para Kant o objeto em si não tem a verdade, né? A gente chega até uma possível verdade com a razão, através da razão. Então, sem a razão, que vai criar conceitos puros e intuições puras, a experiência ela se torna insignificante, não tem significado. Logo, a 5 é verdadeira, então resposta à letra B, 2, 4 e 5. Número 3, do Enem de 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que nunca sucederá. Então aqui é uma ideia, uma situação
para ser analisada, né? A ideia do cara é que ele vai prometer uma coisa e não vai cumprir, né? E a gente vai analisar isso através da ética kantiana. Então aqui, de acordo com a moral kantiana e a falsa promessa de pagamento, representado no texto, letra A, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa? Não, né? Não há livre discussão participativa e não todos vão aceitar essa ideia de você prometer uma coisa que você não vai cumprir, né? Realmente não faz sentido nenhum, é uma opção contraditória. Letra B, garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura da Terra? Também não faz sentido nenhum, não é isso. Até porque o cara está prometendo uma coisa que ele não vai cumprir e a vida futura na Terra também é uma generalidade bem grande. Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal? Opa, aqui a gente já lembra do imperativo categórico. Ações que possam valer como leis universais. Ações que possam ser aplicadas de forma universal, tanto para mim quanto para o outro. Faz sentido. E se você faz um negócio desse, que é prometer uma coisa e não cumprir, você não está fazendo uma lei que não pode se aplicar a todos, né? Você tem um objetivo no final, que é um objetivo que a gente pode chamar de objetivo egoísta, por exemplo. Então, logo, letra C é a resposta. De fato, você prometer uma coisa e não cumpri-la opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Tá? Letra D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Isso é uma coisa meio maquiavélica, né? É das ideias de Maquiavel. Então não tem muito a ver com Kant. E letra E, permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Eu acho que o cara que perder esse dinheiro e não ter de volta não vai ficar tão feliz. Então eu acredito que essa aqui também não seja uma resposta possível. Então resposta letra C. Vamos lá. Número 4 da UFPR de 2018. Em um texto chamado Resposta à Questão, o que é esclarecimento? Kant afirma que o esclarecimento é a saída do homem da menoridade. Afirma também que a menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. Ou seja, a menoridade é você ser comandado por outro, ou pelo Estado, ou por qualquer coisa que não seja você mesmo. É a sua incapacidade de ser autônomo nas suas decisões. E sem direção alheia, e que o homem é culpado por esta incapacidade quando sua causa resulta na falta, não no entendimento, mas de não na falta, não no entendimento, mas de resolução e coragem para fazer uso dele. E que o homem é o culpado por esta incapacidade quando sua causa resulta na falta não do entendimento, mas de resolução e coragem para fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Então, isso é culpa do homem, pois esse não usa o seu esclarecimento para poder se libertar ou tomar decisões autônomas. Por sua vez, Foucault afirma: houve durante a época clássica uma descoberta do corpo como objeto e alvo do poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece e responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam, referindo-se a um corpo homem que se torna ao mesmo tempo analisável e manipulável. Então os dois estão tratando de manipulação da humanidade de diferentes formas, né? De autonomia, na verdade, né? Eu acho que o Foucault trata um pouco mais de manipulação através do poder e o Kant está falando algo muito mais individual, em que o homem ele é responsável pela própria autonomia, né? Não é algo de fora que está sendo responsável por ele ser manipulado, mas é ele que não está usando seu esclarecimento para conseguir sair dessa minoridade. Tá? Então vamos lá. Com base nos dois textos e no pensamento desses filósofos, considera as afirmativas abaixo. Muito bem. Afirmativa número 1. O esclarecimento seria uma espécie de menoridade intelectual e corresponderia à afirmação da religião como ponto de partida para tomar suas principais decisões. Bem, o esclarecimento ele não é uma menoridade intelectual. O esclarecimento ele é a saída da menoridade intelectual. Então, essa contradição aqui já desqualifica essa resposta. Então, todas que tiverem A1 vão embora. Né? E a B também não é resposta possível. Número 2.
Enquanto Kant se preocupa em avaliar o quanto os indivíduos são responsáveis por se deixarem dirigir por outros, né? Aquela questão, tá certa até aí, porque é aquela questão que ele fala sobre o quanto o homem se deixa dirigir por outros pela falta de esclarecimento ou por não usar o esclarecimento que tem para se libertar disso, tá certo? Foucault trata de mostrar os modos como a sociedade torna o homem manipulável, exatamente o que a gente falou. É uma manipulação que vem de fora do indivíduo e cai sobre ele, da qual ele não tem um controle. Então, a 2 está certa. Todas que não estiverem a 2 estão erradas, aqui a gente não consegue cortar nenhuma. Número 3. Tanto Kant quanto Foucault se questionam pelo nível de autonomia do homem. Tá certo, os dois criticam o nível de autonomia do homem, um criticando a sua própria capacidade de ter autonomia e o outro, Foucault, né, criticando a autonomia que o homem teria perante a sociedade, né, considerando que a sociedade manipularia o homem. Ambos, porém, a partir de abordagens diferentes, chegando a conclusões diferentes. Tá certo, essa questão aqui tá certa também. Então, todos que não tiverem a 3 estão erradas. Essa aqui é somente a afirmativa 2. Nós já sabemos que a resposta é a letra C. Vamos ver a 4 só para terminar aqui. Fica claro no texto de Foucault que a idade clássica favorece o autoconhecimento e a autonomia de pensamento. Não, justamente o contrário. Ele fala que na sociedade clássica havia uma manipulação do corpo, né? Então, não, essa resposta aqui está errada também. Resposta da pergunta, a letra C. Número 5 do Enem de 2013. Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, porém todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, que é algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Aqui ele está falando o seguinte: até esse dado momento, esse texto foi escrito por Kant, né, está em Crítica da Razão Pura, até aquele dado momento, os objetos, eles detinham a verdade neles. E a gente saberia pegar esse objeto, aprendê-lo para poder conseguir ter a verdade. Kant está falando o seguinte, que nós temos a capacidade crítica dentro de nós e que a gente vai inscrever nesse objeto a verdade. A gente não vai tirar dele, a gente vai pegar ele e através dele e nele escrever uma verdade. Então, a verdade ou os conceitos ou as tarefas, as respostas das perguntas metafísicas já estão na nossa capacidade crítica, na nossa razão, né? Como falei antes, o Kant ele valoriza muito a razão, né? Afinal ele é iluminista. Então vamos lá. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nesse trecho, na apostila, inclusive, fala sobre isso, né? Nele confrontam-se duas posições filosóficas. Você lembra que quando você estudou isso aqui no seu material tem duas posições filosóficas que se embatem, que geram a criticidade kantiana, né? Tem, por um lado, o ceticismo, que ele culminaria até na própria dúvida da filosofia, e do outro lado o dogmatismo, como por exemplo os dogmas católicos, que eu já falei em exercícios anteriores, que são verdades absolutas e inquestionáveis, né? Então, letra A. Neles confrontam-se duas posições filosóficas. Letra A, que assumem pontos de vista opostos, tá certo, né? Então, o ceticismo e o dogmatismo, eles têm pontos de vista opostos à natureza do conhecimento. Então, tá certa essa resposta. Essa aqui, na verdade, já é a nossa resposta à pergunta, mas vamos analisar as outras para ver por que elas estão erradas. Letra B. Define que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Não, o dogmatismo, na verdade, ele coloca um conhecimento lá como uma verdade universal inquestionável. Então, não tem como falar que eles defendem um conhecimento impossível, né? Inclusive, o ceticismo ele defende uma verdade impossível, né? Mas o dogmatismo não. Então, essa aqui não pode ser a resposta. Letra C. Revela a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Não há essa interdependência como
essa questão fala, né? Os dados da experiência, eles não dependem da reflexão filosófica, né? A reflexão filosófica, ela inclusive, ela vai subscrever o objeto, né? O objeto da experiência, né? Então, e outra vez, né? O Kant, ele valorizava bastante a razão. Então, essa relação de interdependência não existe. Letra D. Apostam no que diz respeito à tarefa da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. Não. Há uma contraposição de ideias. Um, de fato, pensa na primazia de ideias em relação aos objetos, o outro não. Os dois não fazem isso. Então, não pode ser essa a resposta. E letra E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza de nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Não, também não é. Letra A é a resposta. Exercícios complementares da Unicisal de 2011. No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio das formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo, e pelas categorias lógicas do entendimento. Ou seja, o conhecimento ele acontece anteriormente e interiormente através da razão, né? Então, mais uma vez, a razão em detrimento da experiência, né? Ela está numa posição mais elevada na filosofia de Kant. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. Ou seja, o objeto ele não traz uma verdade, é o ser, é o indivíduo que vê o objeto que vai levar até ele a sua criticidade, vai inscrever nele o que ele chama aqui de coordenadas sensíveis e intelectuais. Tá? Então, mais uma vez, a primazia da razão. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que, letra A mente humana é uma tábula rasa, uma folha em branco em que recebe todos os seus conteúdos da experiência. Não, né? A gente acabou de falar que a razão ela está em detrimento à experiência. A experiência ela não vai preencher nada, né? Ela não vai trazer conteúdo para encher a mente humana. Não é uma tábula rasa. Então não pode ser essa aqui. Letra B. Os conhecimentos são revelados por Deus para o homem. Também não, ele não traz nenhum tipo de ideia religiosa dentro do texto. Não, letra C. Todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência. Não, também não. Eles podem não depender da experiência, mas eles fazem parte de um processo. Logo, não são inatos. Kant foi um filósofo da antiguidade? Não, não foi um filósofo da antiguidade, certamente. Para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto. Está simples e está certo. Então, essa aqui é a resposta. Para Kant, o centro é o indivíduo que pensa, que critica e que racionaliza, né? Número 7 do Enem de 2012. O Estado é uma multidão de seres humanos submetidos a leis de direito. Todo Estado encerra 3 poderes dentro de si, isto é, a vontade unida em geral consiste em 3 pessoas: o poder soberano, soberania da pessoa do legislador, o poder executivo na pessoa do governante, em consonância com a lei, e o poder judiciário para otorgar a cada um o que é seu de acordo com a lei, na pessoa do juiz. De acordo com o texto, no Estado de Direito, letra A. Aliás, antes, a noção de Estado de Kant é importante aqui. A gente tem a ideia de que dentro do Estado, a vontade geral gera 3 compartimentações: o executivo, o legislativo e o judiciário. Dentro desses 3, o mais importante, como aparece aqui e é chamado de poder soberano, é o legislativo. É o que faz as leis, né? É o que produz as leis. Tanto que fala aqui que o executivo tem que estar em consonância com as leis e que o judiciário tem que outorgar cada um o que é seu de acordo com a lei. Então, o legislativo está em primeiro lugar dentro da ideia de Estado de Kant, tá bem? E esses 3 poderes, eles nascem da vontade geral, né? Então vamos lá. De acordo com o texto, em um Estado de Direito, a vontade do governante deve ser obedecida, pois ele é que tem o verdadeiro poder. Não,
A gente acabou de falar que o poder dentro de um Estado para Kant vem da vontade geral. Então o governante não tem um poder verdadeiro, um poder maior, né? Logo, não é essa a resposta. Letra B. A lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral. Essa aqui está certa, por quê? Primeiro, porque o poder legislativo ele já tem mais proeminência na ideia de Estado do Kant. Segundo, que se o poder legislativo, se o Estado vem da vontade geral e se divide, e essa vontade geral cria o poder legislador, logo ela é uma representação da vontade geral. O poder legislador, ou as leis, eles são representações da vontade geral para Kant. Logo, letra B é a resposta. Tá? Letra C. O poder judiciário, na pessoa do juiz, é soberano. Já pode cortar aí, porque ele fala aqui no texto que o poder soberano é na pessoa do legislador. Não é no poder judiciário. Letra D. O poder executivo deve submeter-se ao judiciário, pois depende dele para validar suas delimitações. Primeiro, que não fala isso no texto. Segundo, que o executivo e o judiciário os dois têm que ser submissos ao legislativo. Segundo Kant, né? E letra E. O poder legislativo deve submeter-se ao executivo. Também já está errado aí. Como falei, o poder legislativo é que tem a proeminência, os outros dois poderes é que tem que se submeterem ao legislativo. Número 8 da UFSJ de 2012, sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que, letra A, o ato de conhecer se distingue em duas formas, conhecimento empírico e conhecimento puro. Isso é verdade, né? O Kant ele vai dividir o seu conhecimento em conhecimento empírico, que é o conhecimento que a gente consegue através da sensibilidade dos nossos órgãos sensíveis, né? E o conhecimento puro, que é o conhecimento que vem da razão. Então, já sabemos que a resposta aqui é a letra A. Agora a gente vai ver a letra B aqui. Para conhecer é preciso se lançar ao exercício de pensar conceitos concretos. Não necessariamente, né? Então, letra B já não é. Letra C. As formas distintas de conhecimento discriminadas na obra Crítica da Razão Pura são denominadas respectivamente de juízo universal, juízo necessário e juízo suficiente. Não. Né? As formas de conhecimento é o conhecimento empírico e o conhecimento puro. Letra D. O registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção de dois juízos, a saber, juízo analítico e juízo sintético ou juízo de elucidação. Também não. A resposta continua sendo a letra A. Número 9 da UEL. Leia o texto a seguir. As leis morais, juntamente com seus princípios, não só se distinguem essencialmente em todo o conhecimento prático de tudo, mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a filosofia moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura e aplicada ao homem, não toma emprestado o mínimo que seja ao conhecimento do mesmo. Ou seja, as leis morais, elas não nascem no conhecimento prático, elas nascem nos princípios e os valores racionais da razão, e elas são aplicadas ao homem, mas elas não tomam dele emprestado nenhum conhecimento. São leis universais, né? Então, com base no texto, na questão da liberdade e autonomia de Immanuel Kant, assinala a alternativa correta. Letra A. A fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência moral, na qual se pesquisa mais o que é homem e do que ele deveria fazer. Ele fala, é justamente o oposto, né? Porque ele fala que ele é aplicado ao homem, mas não toma emprestado o mínimo que seja do conhecimento do mesmo. Então ela não pode vir da análise psicológica da consciência moral do homem. Isso seria emprestar algo do homem. Mas, segundo Kant, a lei moral não faz isso. Logo, essa aqui, letra A, não pode ser a resposta. Letra B. O elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, sendo as inclinações serenas moralmente mais perfeitas do que as inclinações passionais. Não, né? Também não fala nada sobre isso no texto. O sentimento é o elemento determinante para a ação moral. Já corta aí, né? Ele é justamente o oposto. A ação moral ela não vem do subjetivo, ela não vem do sentimental, ela não vem do mundo sensível, por exemplo.
ela não é ligada a isso, já porque ela nasce da razão pura, por exemplo, ou nasce da ideia pura. O sentimento é o elemento determinante para a ação moral. Já não é certo aqui, né? Primeiro porque a gente já pode considerar que está errado porque Kant ele considera a razão como superior, né? Então o sentimento não poderia dar origem à ação moral dentro da ideia de Kant, até porque a ideia de Kant de ação moral é uma ação moral que não é ligada ao subjetivo e que pode ser aplicada universalmente. Se ela é ligada ao sentimento, ela é ligada ao subjetivo, logo não pode ser relacionada com a ideia de Kant. Letra D. O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos propulsores humanos naturais, os quais se direcionam ao bem próprio e ao bem do outro. Não, né? Não existe essa ideia de propulsores humanos naturais, né? Mais uma vez, a lei moral, a ação moral, ela não tira nada, não empresta nada do homem para poder ser, para poder existir dentro de Kant. Então não pode ser essa a resposta. Letra E. O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática pura, tá certo, né? Ele nasce da razão prática pura. E as leis morais devem ser independentes de qualquer condição subjetiva da natureza humana. Exatamente, as leis morais elas não podem estar ligadas ao sentimento, elas não podem estar ligadas à subjetividade. Logo, letra E é a resposta. E última, da UEL de 2014. Leia o texto a seguir. Kant, mesmo que restrito à cidade de Königsberg, acompanhou os desdobramentos das revoluções americana e francesa e foi levado a refletir sobre as convulsões da história mundial. As incertezas da Europa plebeia, individualista e provinciana contrapôs algumas certezas da razão capazes de restabelecer, ao menos no pensamento, a sociabilidade e a paz entre as nações, com vista à constituição de uma federação de povos, uma sociedade cosmopolita. Letra A. A incapacidade, com base nos conhecimentos sobre a filosofia política de Kant, assinale a alternativa correta. Letra A. A incapacidade dos súditos de distinguir o útil do prejudicial torna imperativo um governo paternal para indicar a felicidade. Kant ele não fala sobre necessariamente isso, né? Ele não traz essa necessidade de um governo paternal para indicar a felicidade. O governo é a união da vontade geral, né? Logo, essa aqui já não é uma resposta possível. Letra B. É chamado o cidadão aquele que habita a cidade, sendo considerados cidadãos ativos também as mulheres e os empregados. Aqui uma questão bastante histórica até, né? Eu não acredito que as mulheres e os empregados, na época em que o Kant escreveu a sua obra, eram consideradas cidadãos ativos, né, dentro da sociedade, por uma questão contextual do período, né? Letra C. No Estado, há uma igualdade irrestrita entre os membros da comunidade e o chefe do Estado. Não, essa igualdade não existe e ela não é preconizada pelo Kant, né? Letra D. Os súditos de um Estado civil devem possuir igualdade de ação em conformidade com a lei universal da liberdade. Tá certo. Primeiro porque está tratando de uma lei universal da liberdade, ou uma lei que pode se aplicar a todos, que é universalizada. Letra E. Os súditos estão autorizados a transformar em violência o descontentamento e a oposição ao poder legislativo supremo. Essa aqui já não é algo que possa se relacionar a Kant. Então, também não é uma resposta possível. Resposta letra D. Bem, acabamos a correção por aqui. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa na medida do possível. E até a próxima correção de exercícios.